Olá, meus amigos. Feliz sábado. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui numa linda manhã de sábado. Manhãzinha fresca, o tempo meio nublado, com um pouco de sol. Mas graças a Deus por podermos estar aqui, né? É motivo de muita alegria poder levar o Evangelho ao mundo. Então, todo cristão, toda pessoa que tem esse desejo, o tempo está aí, né? Mas, neste momento, eu quero falar sobre uma passagem bíblica muito boa. E um povo perseguido, né? Um povo que é perseguido. Então, você sabe que o próprio Jesus foi, né? Então, nós aqui estamos e sabemos que neste mundo sofreremos perseguições. Eu quero falar sobre um comentário que anda por aí. E existe hoje esse comentário sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. As pessoas comentam e isso se espalha, né? Então é sobre isso que eu quero falar com os nossos irmãos, vocês aí de todas as religiões, né? Esse comentário ele é muito conhecido no mundo evangélico e por isso eu vim trazer para vocês. E muitas pessoas citam até mesmo sem saber o significado da palavra que sai da sua própria boca. As pessoas falam e não sabem o significado até dessa palavra. E aí começam a fazer as críticas. Eu tenho muitos amigos de igrejas pentecostais, batistas, Assembleias de Deus e outras. Em primeiro lugar, quero mandar o meu abraço aos nossos irmãos de todas as religiões. Por não citarmos o nome irmãos, nós assim citamos, né? Algumas pessoas que desconhecem a palavra de Deus já nos criticam por assim nós chamar as pessoas de outras religiões de irmãos. E os adventistas do sétimo dia consideram a todos como irmãos, pois vemos nas escrituras sagradas que foi Deus que nos fez, nos criou. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27, diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E aí vem nossos primeiros pais, Adão e Eva. Se nos criticam por falar a verdade, provamos aqui no capítulo 1 e capítulo 2 que somos todos irmãos. Gênesis capítulo 1 e 2. E se as pessoas não consideram, assim como os adventistas, as pessoas de outras religiões como irmãos, então, meu amigo, você está indo contra a palavra de Deus. Dá uma meditadinha em Gênesis 1 e 2 para que você tenha um conhecimento da verdade, que é o que está faltando. Outra crítica sobre nós é sobre o sábado. Então há essa crítica. A Bíblia diz que a lei de Deus é eterna e o sábado é lei. Vamos ver algumas referências. Sábado, instituído na criação. No sábado Deus descansou. Deus anunciou e escreveu em Êxodo 32, versículo 15 e 16. É guardado a cada semana o sábado, Êxodo 20, verso 8. É um sinal eterno, Êxodo 31, 16 e 17. Não foi abolido, que muitos estão dizendo que foi abolido, mas não foi. Atos 15, 21, você pode ver que não foi. E 17, 1 e 18, 4.
E Mateus 24, 20 e Lucas 23, 56 são referências de que o sábado não foi abolido. Deus chama também meu sábado. Êxodo 20, versículo 20 e Levítico 19, 30. Tudo isso aqui na Bíblia. E tem muito mais. Mas estou dando o motivo das críticas recebidas. E quem critica está indo contra o que está escrito. E vendo não vê, ouvindo não dá ouvido. Motivo, aprendeu uma outra coisa e ainda que a verdade seja mostrada. Como aqui, preferem ficar no erro. Então essa é a triste situação daqueles que vê a verdade dentro das escrituras sagradas e rejeitam. Então muitas pessoas se encontram nessa situação e aí criticam aquilo que Deus determinou, indo contra o próprio Deus. Outro motivo de crítica é porque nós pregamos o que a Bíblia diz sobre alma. Nós afirmamos que a alma morre. E as pessoas por aí estão dizendo que não. Mas isso, quando nós falamos que a alma morre, nós provamos dentro da Bíblia. Ezequiel 18, 20. Abra sua Bíblia em Ezequiel 18, 20 e você vai ver que lá é bem claro quando diz: a alma que pecar, essa morrerá. Leia também Eclesiastes 9, 5 e 6. Assim, novamente ensinamos o que a Bíblia diz. E não temos nada que esconder de ninguém, nem descobrir um erro e prosseguir em doutrinas falsas. Esse não é o objetivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pregamos que o inferno neste momento não existe, ao contrário de alguns que dizem que o pecador não arrependido ao morrer vai para o inferno, se queimar para todo sempre. Então, quem prega isso está indo contra a Bíblia também. A pessoa que diz que quando um pecador morre, não arrependido, ele vai e está se queimando no inferno, isso é uma mentira. Não faz parte do canão das Escrituras Sagradas. Este ensinamento não provém de Deus. Inferno quer dizer sepultura, lugar de silêncio, parte inferior, lugar dos mortos. E traduzida da palavra hebraica, Seol, no Antigo Testamento, e da palavra grega, Hades, no Novo Testamento. É ali que, após a morte, todos, tanto os bons como os maus, ricos e pobres, salvos ou não, irão aguardar a ressurreição. Inferno é sepultura. Provérbios 5,5 diz: os seus pés desceram à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Tanto Satanás como os ímpios não arrependidos serão destruídos. Eles não ficarão sofrendo para todo sempre. O próprio Satanás, a Bíblia diz que vai ser destruído. Quanto mais o pecador, porque pecou, porque Satanás assim os instigou a pecar. Isaías 25:8 diz: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Entendeu? Então é a Bíblia quem diz. Nós aqui não estamos ensinando doutrina falsa, né? Porque esse não é nosso objetivo. Em Malaquias 4:1-3 diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não os deixará nem raiz nem ramo. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos ver aqui. Olhando e meditando aqui, vemos que esse é o inferno que a Bíblia revela. No último dia, e nem mesmo o diabo não vai ficar queimando para sempre. Raiz quer dizer Satanás, em profecia. Ramo, em profecia também, todos os que deram ouvido a Satanás.
todos eles serão extirpados, virarão cinza no dia da volta de Jesus. Ao contrário do que dizem por aí, que a pessoa vai ficar queimando para sempre, né? Uma eternidade sem fim. Absurdo, né? Isso veio lá do paganismo, né? Essa doutrina falsa foi criada e até hoje as pessoas estão acreditando em vez de dar ouvido e examinarem a Bíblia Sagrada. Leia Apocalipse 21:4, que mostra que todo sofrimento será erradicado da terra. Inferno é só por um período de tempo, até pagarem os pecados e não para toda a eternidade sem fim. E quando morremos, não sabemos mais nada, nem sentimos dor. Mortos está morto. Uma pessoa que morre está morto, não sente mais nada. Outro motivo de crítica é a Santa Ceia. Nós pregamos que devemos fazer a ceia de acordo com a Bíblia, e não faltando lava-pés, pois estaria incompleto. O próprio Jesus realizou a ceia, fez o lava-pé, e não somos melhores que nosso mestre, né? Ali ele celebrou a ceia, e essa cerimônia de humildade Jesus fez. Essa cerimônia acompanha a celebração da ceia, meus irmãos. Então, a igreja que celebra a Santa Ceia e não faz o lava-pé está incompleta. Você lembra quando Jesus falou assim a Pedro, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro? Pedro disse: Senhor, de modo nenhum me lavarás. Jesus falou: se eu não fizer isso, não tem parte comigo. Vendo? É bom vocês meditar nisso, viu? Em João 13,5 diz: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Então, essa aqui foi a ação de Jesus na celebração da ceia, nesta cerimônia, realizando a cerimônia do lava-pé. A igreja que celebra ceia e não tem o lava-pé não está agindo de acordo com a Bíblia, mas criticam a gente. Deixo para cada um refletir: é com lava-pés ou não? Se você for verdadeiro, simplesmente siga o que a Bíblia diz. Outra crítica é com respeito a Ellen White, porque nós a temos como profetisa, e o motivo de nós assim aceitar é porque essa senhora White tem mais de 2.000 visões e sonhos, e pesquisas feitas comprovam o cumprimento de suas profecias e que estão de acordo com a Bíblia, mas não faz parte do cânon sagrado das Escrituras, realmente. As profecias de Ellen White não fazem parte, não estão no cânon das Escrituras. Mas nós a cremos porque teve seus cumprimentos. Então, é o que a Bíblia diz, né? Se o profeta falar e não se cumprir, não é de Deus. Então, ela teve os seus cumprimentos. E assim nós a aceitamos como profetisa. Ela foi uma profetisa igual Ana, Débora, as filhas de Filipe. O importante é crer em Deus e em seus profetas, diz as Escrituras. Mas algumas preferem criticar sem avaliar, e quando vão examinar, já vão com uma intenção e assim despreza. Lamentável. Ainda que vejam, estão cegos, mas creem em profetas que profetizam sua própria vontade. Já vão para o templo profetizar, mentira, dão pulos, se entortam, gritam, entregam chave que ninguém vê, dão apartamento que ninguém recebe, falam uma língua que ninguém entende, né? Dão chave de carros. Então, vamos refletir um pouquinho e
fazer esses profetas falsos aí se calarem. E vamos aceitar o verdadeiro profeta. O dom de Atos 2, que a Bíblia diz que todos ouviam falar em suas línguas nativas e suas profecias, não se cumpre. Olha, eles falam uma língua que ninguém entende. Lá em Atos 2 diz que todos entendiam. As profecias desses falsos profetas não se cumprem. E quando há um cumprimento, por uma questão de que realmente aconteceu, então eles se acham, né, e pegam mais força e continuam profetizando aquilo que Deus não mandou. Já vão para o templo com a intenção de profetizar. Quando alguém lhe pergunta por que não se cumpriu a profecia, às vezes, que eles profetizou, eles dizem: você saiu da posição. Então você saiu da posição. Não, meu irmão. Quando Deus fala, Deus cumpre. Em 1 João 4,1 diz: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, isso é o que a Bíblia diz em João 4, verso 1. 1 João 4, 1. Não aceitamos profetas verdadeiros, mas esses que estão aí, até Jesus reprova. Então, aliás, nós aceitamos profetas verdadeiros. Mas esses profetas que estão por aí profetizando, falando mentiras e o povo acreditando, fazendo sinais, prodígios, milagres, nesse nós não acreditamos não. Porque Jesus nos alertou sobre esse tempo que viria desses tais profetas. Então, nesse nós não cremos. Veja as palavras de Jesus em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Irmãos, vamos abrir os olhos. Esses falsos já estão nos nossos meios. Jesus nos advertiu: não creais, não seja mais enganado, não aceite. Nós vivemos uma época de engano. Outra crítica bem mentirosa é dizer que os adventistas não crêem no Espírito Santo. Isso está cheio por aí. Absurdo e abominável, né? E muita falta de conhecimento. Eles falam o que as pessoas falam por aí e não vão lá na igreja adventista para examinar. Aí ficam sem entendimento e fica também mentindo por aí, dizendo que os adventistas não crêem no Espírito Santo. Cremos neste Espírito, porque Ele é o Senhor. Este Espírito Santo pairava sobre as águas, Gênesis 1 e 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, é esse Espírito que nós cremos. Profetas profetizaram pelo Espírito do Senhor. Veja outra referência em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, negar este Espírito é o mesmo que não ter Deus. Mas nós, adventistas do sétimo dia, nós cremos nesse Espírito Santo. E por isso temos Deus, porque aquilo que nós pregamos e anunciamos, nós provamos. Em Joel 2:28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Neste Espírito, sim, nós cremos. Vejamos Atos 2:4.
a maravilha que foi ali. E todos foram cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se toda a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Neste Espírito, nós adventistas cremos. Agora, vamos lá. Um Espírito que está por aí e fala uma língua que ninguém entende, e nem o que fala não entende, esse não é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não fala a paredes. Quando fala, todos entendem. Então, esse Espírito que anda por aí não é o Espírito lá de Atos 2 não, viu, meus amigos? O de Atos 2 era língua entendida, o povo entendia, foi dada para evangelizar o mundo. Mas ainda, entre muitas críticas, vou falar de outra. Dizem por aí que os adventistas do sétimo dia é uma seita. Veja o que estão dizendo, viu? E muitas pessoas acreditam. Meu amigo, falar isso aí é não ter conhecimento e ir contra a igreja de Deus. Pelo motivo de não ter as mesmas doutrinas que algumas igrejas têm, assim eles dizem. Veja as doutrinas de algumas igrejas. Imortalidade da alma. Diz que a alma não morre. Crença no inferno sem fim. Prega que Jesus virá num arrebatamento secreto, quando a Bíblia diz que todo olho o verá. Negam a guarda do sábado, aceitando o domingo, quando a Bíblia manda guardar o sábado e não o domingo. Aceita os falsos profetas e não o verdadeiro. Falam uma língua que ninguém entende e diz ser o Espírito Santo, quando a Bíblia diz que a língua do Espírito Santo era entendida. Quem realmente tem as características de uma seita? Quem será? Os adventistas que prova tudo pela Bíblia? Ou quem está indo contra a Bíblia e não prova nada? Afinal, quem é uma seita? A palavra grega, hereses, traduzida como seita, significa divisão ou partido. Era usada para falar das várias escolas filosóficas de pensamentos usadas para fariseus e saduceus, Atos 5:17 e 15:5. E também foi usada para os cristãos, Atos 24:5. Olha só o que diz para os cristãos. Temos achado que este homem é uma peste e produtor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. O principal defensor da seita dos nazarenos. Está vendo? Era o que o povo falava da igreja de Cristo dos apóstolos. Seita, grupo religioso que se separa de um corpo maior. Veja também Atos 28:22. Mas o nosso irmão Paulo diz para aqueles que nos chamam de seita. Atos 24:14. Dê uma olhadinha. Mas confesso que conforme aquele caminho a quem chamo seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Boa resposta de Paulo. Não é verdade? Querem chamar de seita? Então pode chamar. Lá na frente, Deus vai mostrar quem realmente foi a seita. Uma seita prega contra a palavra de Deus, dá ensinamentos contrários à Bíblia. Não é a doutrina das religiões, não. Uma seita dá ensinamentos contrários à palavra de Deus. E muitas pessoas estão enganadas. Nós, adventistas, provamos o que pregamos porque pregamos a palavra de Deus. Mas se alguém quiser nos chamar assim, para nós não há problemas, pois os próprios apóstolos receberam esse nome. Termino com as palavras de Jesus, em Mateus 5, 11 e 12.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, uma seita, ela prega contra a palavra de Deus. Ela não prega contra as doutrinas que tem por aí. Ela prega contra a palavra de Deus. E o que a igreja adventista do sétimo dia prega é a palavra de Deus. Cada ponto é estudado para depois ser passado. Não temos o objetivo de levar ninguém ao engano, nem tampouco à perdição. Nós queremos ensinar a verdade para todos os nossos irmãos de todas as religiões. Nós vivemos na época do fim e os dias estão terminando. Jesus vai voltar. Que Deus os abençoe e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito de Deus seja sobre nós. Amém.